Olá a todos, meu nome é Juliana, sou responsável pela área técnica e de desenvolvimento aqui da Color Mix. Agradecemos muito a presença de todos vocês. Hoje a nossa conversa é sobre tendências de cor e eu estou aqui com o Mikael, que é o gerente de vendas das Américas, que vai seguir a apresentação, que será feita em inglês, mas conta com a tradução simultânea. Então você pode colocar aqui na barrinha, clicar no globo e escolher a opção do idioma português. A ABC, a Associação Brasileira de Cosmetologia, é a organizadora desse webinar e esse serviço faz parte o uso da plataforma faz parte do pacote de associados jurídicos da ABC. Se não der para acompanhar na íntegra, o vídeo vai ficar disponível no canal da ABC no YouTube e você pode receber as notificações clicando no sininho. E são diversas informações e dicas sobre o dia a dia do segmento cosmético. Todas as perguntas vão ser respondidas no final do evento e você pode usar a opção do Q&A, do Question and Answer aqui na barrinha, ou pelo chat. Se a gente não responder essa pergunta, não tem problema. Você pode enviar um e-mail para contato@colormix.net.br. Seja muito bem-vindo, Mikael, e vamos começar. Ok, vamos começar. Bom dia a todos aí no Brasil. Eu estou aqui na Alemanha, meu nome é Michael. Eu acho que alguns de vocês, a maioria de vocês, já me conhece, porque eu já fiz essas apresentações de tendências de cores muitas e muitas vezes, e eu estou muito orgulhoso de poder passar a coleção Tendência de 2025 para mulheres para vocês. E eu quero que vocês se lembrem um pouco que quando eu falo de primavera-verão 2025, eu estou falando da tendência de primavera e verão do hemisfério norte, não do hemisfério sul, como o Brasil. Então, antes de nós começarmos a falar sobre os detalhes, eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que é novo e as últimas tendências de cor e que eu apresentei para vocês. E nós mudamos. E como a gente fez isso? Vou falar um pouquinho disso, por quê? Porque agora nós estamos utilizando as nossas modelos. Então, as meninas que vocês vão ver na apresentação são as minhas colegas. E isso me deixa muito feliz. Então, aqui, olha, nós temos as três. A primeira é a Vanessa. Ela trabalha no nosso laboratório industrial de camadas industriais. A Alina é a outra. Ela trabalha com as camadas ou as coberturas em pó. E a última é a Miriam. A Miriam é especializada principalmente porque é a segunda vez que ela está sendo modelo. Ela já fez isso há 9 anos atrás. E ela trabalha no nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então, elas estão trabalhando aí conosco em todas as áreas do desenvolvimento e elas trabalham com os silicatos de boro. A gente vai começar com o primeiro conceito, que é chamado de Infused Twinkle. Então, o Infused Twinkle é uma linha, e claro, o Twinkle é uma matéria importante, porque o ano passado nós lançamos 2 produtos novos, que era o Twinkle ouro e o Twinkle vermelho, o Red e o Gold. E a gente vai ver, por exemplo, no círculo cromático, que nós estamos trabalhando com cores brilhantes, pastéis. Ou seja, tem mais a ver com a primavera do que com o verão. São cores mais primaveris. Então, quando a gente fala sobre a graduação Twinkle, a gente está falando de partículas maiores. Então, adicionalmente a isso, nós temos, por exemplo, silicatos de boro, que são partículas um pouco menores. E eu vou falar sobre isso também quando a gente chegar na parte de formulação. E é muito importante saber sobre a nossa prancha múltipla de cores aí. O que está por trás desse
tópico. Então, vamos começar aqui com a aplicação. A primeira aplicação que nós mostramos são as sombras cremosas para a viagem. Então, vocês vão ver a cor verde e azul. E vocês vão perceber que elas têm mais brilho do que a violeta. A violeta é mais cintilante. Então, nós temos mais partículas twinkling aí. Isso é utilizado, olha, para o verde, a gente tem as porcentagens, né? 0,5% de Blue Lake, que é um tom azul, 0,3% de amarelo, 5 Lake, e as outras porcentagens. Então, isso aí é um produto que, para silicato de boro, ele é pequeno se comparado à prata. Ele tem 0,25 microns. E, claro, o ouro Mirage, ele vai dar o brilho final. E, é claro, a gente tem aí uma lacuna muito grande entre o tamanho das partículas desses dois itens da linha Mirage. Por quê? Porque a gente vai ter efeitos diferentes, são os pigmentos mais importantes. Nós temos o Mirage Glamours, a gente tem uma diferença entre o Twinkling com o Mirage. Por quê? Porque a gente tem diferença no tamanho das partículas e no brilho. Então, as maiores que vão dar o brilho são as ouro. E, claro, a gente tem a cor Blue Curaçao. Nós criamos a cor básica de azul com azul ultramar ou ultramarino. Então, a gente usa aqui, olha, 13% do azul Mirage, 10% do Twinkling Silver Mirage, 2% do azul ultramar e 24% do Tixogel. E, claro, então a gente tem, olha, o azul esverdeado, depois o verde tem mais brilho, aí nós temos o violeta, que é um pouco mais cintilante, porque a gente tem partículas menores ainda, que a gente tem 11,8 de Mirage vermelho, ou Mirage Red, e as partículas têm tamanho de 10 a 15 microns. Então, aqui, esse azul tem partículas um pouco maior, de 15 a 17 microns no tamanho. E ambos não criam aquele brilho tão forte. E aqui a gente chega nesse violeta cintilante por conta disso que eu expliquei. Então, a formulação é de um produto que é da Boop, que é a empresa, e eles fazem um gel fixante IDD. É o Tixogel IDD. Esse Tixogel, ele tem uma abreviação que acaba, o IDD de um carbonato. Então, ele é um ingrediente que é responsável pelo efeito de longa duração. Então, ele fixa mais. E ele também dá uma textura muito boa ao produto. Então, a gente sai dos olhos e a gente vai para os brilhos labiais ou lip glosses. Então, aqui nós vamos ver uma diferença muito grande. O efeito que você vê na foto e o produto real quando você olha. Por quê? Porque a gente tem o Twinkling Red aqui, que não é tão bom visivelmente como quando você aplica o gloss direto do frasco. Então, nós temos um princípio de formulação que é basicamente o mesmo. A gente usa o Mirage com um tamanho de partículas pequenas e a gente consegue os brilhos com o Twinkling Red e a base vibrante, a gente trabalha com o vermelho 28 Lake, que é o Red 28 Lake, esse vermelho. A gente tem que ter cuidado com isso, porque ele não é o pigmento claro mais estável. Quando a gente pensa num produto viável, comercial, a gente tem uma transparência aí com o 28 Lake. E aqui também, em relação à formulação, ele usa o Tixogel DMC agora, que é um produto que a gente lançou, eu diria, em 2022, mais ou menos. O DMC é Dimeticon.
Então, é um ingrediente volátil, é um produto alternativo ao Tixogel VSP, que é D5 silicone. Como você deve já ter ouvido, na Europa, nós não podemos utilizar o D5 silicone. Então, o silicone D5 não pode ser mais usado na Europa. Então, esse é um produto alternativo àquele outro. E nós voltamos aí para o lábio com cor pink e vamos agora para o delineador. Então, aqui, olha, nós temos uma contradição daquilo que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque o produto é fabricado com um pigmento preto cristalizado, tipo um cristal, que dá esse tom acinzentado brilhante. Mas, tipicamente, eu falo, é o Thin Crystal Soft Black, que tem dois propósitos. Primeiro, ele escurece as outras cores. Então, por exemplo, tem um outro que é o Thin Crystal Grey, ele vai green, que é verde, ele vai ser mais esverdeado. Tem um que é mais azulado e outros tons também. Então, você perfeitamente consegue escurecer esses outros pigmentos com o Soft Black, tá? Que é esse Thin Crystal Soft Black, ele escurece os outros. Ele é escuro e ele é um preenchimento escuro. Geralmente, ele faz o preenchimento de áreas mais claras ou brancas. Então, isso às vezes interfere com a tonalidade que você quer. Então, se você não gosta de branco, você vai usar o Soft Black. Por quê? Porque ele vai funcionar muito bem como preenchedor. Então, para aplicações da cor preta, é bem crítico, porque às vezes o Soft Black faz uma cor de preto profundo, tá? Então, por que a gente utiliza essa cor aqui, esse pigmento, nesse caso? Porque ele tem, olha aqui, o Mirage Sparkling Silver, que é esse prata brilhante. Ou seja, o Sparkling são silicatos de boro, que são geralmente transparentes. Então, se você quer que essa maquiagem tenha uma aparência utilizando óxido de ferro ou outros, você tem que aumentar a quantidade de Mirage Sparkling Silver. Você tem que pelo menos dobrar essa porcentagem para ele, e aí vai ficar muito caro também, porque esse pigmento é caro. E claro, daí você também tem que aumentar um pouquinho mais do Soft Black. Então, eu já falei para vocês que é uma fórmula base d'água, ela tem um efeito de longa duração. Os pigmentos aqui são estabilizados com outro produto, que é o Purabic R5510. Ele vai ser relançado, é um relançamento, né? Isso aqui foi lançado primeiro em 2020 em Paris. Ele dá um equilíbrio perfeito da bentonita em algum. Então, o que é importante aqui, principalmente na Europa, esse produto tem aprovação cosmética. Na Alemanha, nós temos o rótulo ecológico, o Ecolabel, né? Então, a gente tem certificados para isso. O próximo produto é um primer, que é chamado de Lemon and Ginger, limão e... ele é uma cor forte, né, essa limão e gengibre, porque ele tem uma concentração grande do Yellow 5, que é o amarelo 5, mas só tem 0,4% do Yellow 5, e tem uma dispersão de 33%. E aí a gente consegue esse brilho, essa iluminação que a gente tem na linha Mirage. Então, a gente tem aí essas porcentagens. E a formulação é estabilizada aqui por um outro modificador ou modificante, que é o Clayton VP
XR é um pó que é utilizado para os Tixogels, que eu mostrei nas formulações anteriores, e aqui a gente tem um pó puro, que é uma outra opção além dos géis. A gente pode utilizar a bentonite, que vai estabilizar aí essa formulação também. E o primer, quando você olha o slide, ó, você consegue ver a aplicação dele. Ele também está por baixo. E agora, nós temos um outro pó iluminador. Esse aqui é o Melon Mocktail. Ele não vai ficar muito alaranjado, ele não faz uma cobertura total, porque ele tem o Red 6. Ele é um iluminador, tá? Ele usa o Mirage porque a gente quer o brilho, a gente quer a iluminação. Então, isso aqui é utilizado nos iluminadores. Nós temos uma grande variedade do Orange Crystal e do Mirage, que podem ser utilizados sempre para todos os tipos de efeitos iluminadores. E é o que eu vou mostrar para vocês na próxima paleta temática de cores. Então, aqui, olha, nós temos o preenchedor base, que é o Cetaphil S1050. Então, o tamanho de partícula é 10 para 50. Esse 1050 é o tamanho da partícula, a proporção dos tamanhos. Então, ele dá um bom preenchimento na pele, ele tem brilho. Então, porque a gente tem o Sin Crystal, Visionaire e outros preenchedores que às vezes fazem a difusão da luz. Então, a gente tem assim esse tom perolado, de forma bem eficiente com ele. Agora a gente entra nos esmaltes. Isso também é uma área importante para nós. Nós temos muitos produtos que podem ser utilizados para esmaltes. Nós temos 3 graduações da Mirage. O primeiro é o lilás, depois a gente tem aqui, olha, o azul e o vermelho, o alaranjado. Todos eles têm o Infused Twinkle, ou seja, pigmentos com absorção que são necessários para a gente obter mais cobertura e com o perolado Mirage. Então, nós precisamos dessas combinações diferentes para ter a cobertura e o brilho. E também nós temos os tamanhos, né, do Mirage Blue, temos o Twinkling Red e temos o Twinkling Gold, que são puro brilho. Agora aqui é o resumo e a gente consegue ver, olha, o brilho, a diferença entre brilhos, né? Então, você consegue ver isso mais quando você tem o produto na sua frente. Então, você vê um brilho grande nos frascos de esmalte, é bem forte. Eu vou mostrar mais fotos para vocês. Aqui da Vanessa, quando a gente fez as fotografias, ela fez um ótimo trabalho aqui para o Infused Twinkle. E a gente vai para o próximo, que é Hey Vacay. Vacay é a abreviação da palavra vacation, que é férias, feriados, ou seja, um conceito de verão dessas cores. E elas são também cores que dão flash aí, mas elas estão também na paleta dos pastéis. No Hey Vacay, nessa linha, nós não nos especializamos especificamente em um grupo de pigmentos, tá? Então, aqui é o mood board, vocês veem qual é o mood dessa linha. A Alemanha tem um inverno cinzento, né? Então, aqui, olha, olhar para esse mood que eu estou mostrando nesse slide é muito bom. Então, a gente começa aqui com as sombras.
Para aqueles que já ouviram as minhas apresentações anteriormente, vocês vão se lembrar dessa formulação. Aqui são as 3 formulações principais, usando o Sildenafil S1050, porque ele dá o benefício dos pigmentos de efeito. Se você olhar esse primeiro aqui, é uma combinação dessas cores bases. Então, a gente tem o Syn Crystal Supernova Red. A gente usou o Syn Crystal Rose Opal, que foi lançado em 2022, e é o produto que tem uma aparência de rosada, mas ele também tem uma interferência azulada. E pela primeira vez, nós introduzimos um produto Mirage novo, que é chamado Mirage Glamour Space Silver. É um produto novo. Olha só, eu trouxe, eu não sei se dá para vocês verem por conta da minha câmera. Esse aqui é o primeiro, o Mirage Glamour Space Silver. Ele tem brilho, bom para toda a área do olho, e é um prata-prata. O produto tradicional era esse aqui, o Glamour Silver, que é um prata leve. Então, a gente pode comparar, mas esse Glamour Silver, ele traz uma prata mais acinzentada, e ele é mais interessante do que o prata mais para o branco, que era o anterior. E ele vai impactar na cor supernova aqui, do Supernova Red. Ele impacta esse vermelho e faz uma cor mais profunda. E o azul é uma combinação típica aqui. O Visionaire Bright Silver Sea, que tem como base o alumínio. E geralmente eu explico isso, se você quiser mudar o Bright Silver Sea para outras cores peroladas, e nesse caso a gente tem o Syn Crystal Sapphire, né? 22%. Então, se alguma cor do Syn Crystal Sapphire não for suficiente para você, daí você vai para essa parte de baixo aqui, você intensifica, adicionando um pouquinho, mas não muito, de ferrocianida, de amônia férrica, então, ou ferrosa. É isso que vai dar esse azul brilhante aí, que vai dar também essa pigmentação que vai para o safira, e também que vai para o tom azulado do mar. Agora, nós temos também em pó, porque dá a possibilidade de melhorar a duração na pele. Porque o pó, ele absorve, é uma cor que absorve muita oleosidade. E ele é processado de uma forma diferente. Ele é misturado ali, é uma mistura de pós. Então, não precisa do emoliente, dos carbonatos. Por exemplo, o Clay Tone já é um modificador aí. E depois a gente vai para os produtos de brilho, iluminação. Nós temos esse chamado Bali Beach. O que é importante aqui é que ele tem uma textura interessante com o Sildenafil S e o Tixogel CCT. E a gente tem o pigmento Visionaire Honey. Então, a gente pode usar os produtos Visionaire para o brilho, a depender da concentração, que aqui, olha, é 12%. Então, ele é um produto cremoso. Então, se você diminuir uns pigmentos, você vai ter aquela cor como se fosse o beijo do sol, né? Nós temos 6% de Syn Crystal Almond, que vai modificar a cor do pigmento Visionaire Honey. Eu peguei essa gama de Visionaire Honey
Visionaire, que vai dar essa cor mais para o bronze. Então, nós temos o Visionaire Honey, que é um mel com bastante brilho, e ele é diferente das cores douradas, das outras cores de ouro, porque o ouro natural ele é muito esverdeado, ele é muito verde, e os outros, às vezes, são muito avermelhados. Esse Honey, ele é um pigmento muito interessante para esses produtos que têm esse brilho, esse gloss. E o batom líquido, o Liquid Lipstick, nós temos o DMC, que é o silicone, base de silicone, e ele é utilizado aqui também como pigmento básico, que é o Red 7 e o Red 6, né? Red 7 e Red 6. A gente usa de novo o Glamour Space Silver, que é aquele primeiro pigmento lá de cima, Mirage, que vai ajudar essa aplicação ficar bem melhor. A foto, na verdade, dificulta a gente visualizar o brilho, tá? Mas se você vê a embalagem, você vai ver o Glamour Space Silver bem claro. Na minha opinião, o Glamour Space Silver é melhor do que o Mirage Silver. Agora, nós temos os iluminadores ou highlighters. A gente criou essas gotas iluminadoras. Nós temos essa formulação aqui. Olha o efeito que dá no colo da modelo. É uma combinação entre o Bright Sunflower Gold, que vai dar um ar mais dourado e aumenta também o brilho, quando misturado com o Mirage Sparkling Luxury Gold, que é o topo aí desses produtos com brilho. Os esmaltes. A gente criou esse aqui para o Brasil, que é o Rio de Janeiro, e vocês vão ver uma combinação do vermelho 7, né, o Red 7 Lake, e do Mirage Glamour Space Silver, ou seja, é um pigmento tipicamente puro, daquele vermelho Ferrari. Mas olha só, junto com o Space Silver, ele muda a cor indo para os tons azulados. Aqui, a gente fez pensando na La Spezia, na Itália, que foi feito para esmaltes, né? É o pigmento mais próximo a um efeito espelhado, e ele é misturado com outros pigmentos. Aqui o Machu Picchu, a gente tem o Glamour Silver de novo. Aqui o Sin Crystal Ivory. E aqui mais para a Ásia, que a gente usou o Silver Dream Starlight, que tem um pigmento com brilho de alumínio, Five Lake e o Red 6 Lake. Então, esse foi o Heiva K. Essa linha Heiva K, ela dá um mood muito interessante, com cores fortes para praia, e você tem muita praia aí no Brasil, tanto no Nordeste, no Sul também tem praia, então eu espero que essas cores sejam boas para o mercado brasileiro. Mais fotos da Lina, e a gente parte para o último conceito da Primavera-Verão 2025, que é chamado de Vibes de Festival, Festival Vibes. Então, os festivais são épicos aqui na Europa, são muito importantes. E vocês também são familiarizados, a gente sabe que na América do Sul também há muitos festivais, muitas bandas de música que, na verdade, não estão vendendo mais, né? Porque está tudo em stream, você consegue tudo online. Então, os festivais são eventos muito grandes, muito importantes. A Miriam, ela
tem as tatuagens, então a gente escolheu ela para essa linha. Então, a gente trabalha com linhas, com cores fortes. O mood board é esse aí que vocês estão vendo nesse slide, são festas. E aqui nós começamos com gel para sombra. A gente aplica na parte inferior dos olhos. A gente tem também a aplicação na parte superior dos olhos e a gente utiliza o Sin Crystal Turquoise puro. Ele é um pigmento que só a Eckhart oferece. Nenhuma outra empresa tem essa cor no portfólio deles e ele é bom para mostrar que essa formulação Sin Crystal Turquoise é uma formulação muito boa. E a gente tem também o Puribic R5510, que faz a mistura do produto perfeito para dar a estabilização desse gel. Então, você consegue uma aplicação pura, porém líquida. Se você ficar abaixo de 2% de Puribic e você tem um gel muito interessante, estabilizado, que vai estabilizar os pigmentos. E a viscosidade também. Outro produto para os olhos. Então, aqui é para as bochechas, né? Para a maçã do rosto e olhos. Nós temos as pálpebras, os cílios. Os pigmentos orgânicos, a gente usa óxidos de ferro por conta das restrições entre alguns pigmentos. E nós trazemos mais brilho e as sombras também, os tons, adicionando o Sin Crystal Red e o Sin Crystal Blue, o vermelho e o azul do Sin Crystal, que é dessa linha do Tixogel. Então, olha só, gel no cabelo também, um eyeliner aí, um delineador no rosto, tudo foi usado para esse conceito. E nós temos um batom, um lipstick, que não é tão espetacular, mas o ingrediente-chave aqui, olha, é o Sin Crystal Rose Opal. E você consegue ver o efeito dele no lábio dela, mas aqui, olha, dá para ver a interferência que ele faz na cor desse batom. O próximo é um gel de brilho, de iluminação. Perolado, a gente usa o Sin Crystal Ivory, que é o pigmento Sin Crystal de mais sucesso. O Ivory é, por exemplo, quando eu chego nos meus clientes, eles pedem: olha, eu quero um iluminador, o que você recomenda? Eu falo, Sin Crystal Ivory é sempre a minha escolha. E o Ivory é o marfim, né? A cor marfim nossa. Então, ele tem essa interferência forte de prata, prateada, que é a chave para o efeito de iluminador. E, por fim, nós lançamos esse Ivory, o marfim suave, que tem um pouco de brilho e também é com base, tem base de água. Outro iluminador em bastão, que é fácil de ser utilizado. Se você vai nesses festivais, você leva no bolso, você aplica quando você quiser. Aqui, nós temos uma ferramenta. Não, na verdade, nós temos 2 ou 3 pontos importantes. Olha, o Tixogel CCT, que é estabilizador dessa fórmula. E depois o número 1 é a combinação de Sin Crystal Supernova Red e o Sin Crystal Sapphire. Eles fazem esse tom de violeta. Por que é tão importante? Porque o que eu mencionei anteriormente é que o violeta
que tem essa cor rosa avermelhada, fica bonita na área dos olhos. Isso mostra como você pode criar com criar essa cor violeta aprovada aí e que pode ser usada na área dos olhos. O segundo tópico é o Mirage Hollow Magic. Tem uma porcentagem aí. Em 2020, ele começou a ser utilizado com silicato de boro, com um tamanho de partículas específico, e o Mirage Hollow Magic, ele é mais visível e ele gruda, né? É bom no bastão. Ele é bom para o bastão. Então, se você não tiver o fundo violeta, ele vai ficar menos visível. E a gente chega ao final. A gente tem 3 esmaltes também. Olha, esse azul, é importante falar que a gente não vê a cor mate, ele não é visto quando está no frasco, né? Ele fica com essa cor mate, opaca, quando a gente aplica nas unhas. E a gente tem esse preenchedor que foi lançado, é o Ecofill B110. Ele é um produto biodegradável, natural, que é utilizado para esmaltes. E depois a gente tem pigmentos básicos, que é azuis, que são utilizados, que dão aí um pouquinho de brilho. O segundo, você vai ver aqui, olha, assim, Crystal Rose Opal, de novo, o Red 34, que são as cores de base, e aqui o último, que é chamado Rocking Day and Night, que usa o Sim Crystal Turquoise, e é uma combinação de azul e vermelho também, pigmentos base. E aqui a gente vê os diferentes esmaltes. Aqui é o azul, esse aqui é com Ecofill. Esse aqui, que está na foto, é o que está no indicador dela. E os rosas que vocês veem nas outras unhas da outra mão. Mais fotos da linha Festival, né? O resumo das tonalidades, que a gente fala que a gente tem aí tonalidades. E nós temos o making of, as fotos do nosso making of, para vocês verem como que as fotos acontecem. E eu estou muito orgulhoso de todos os nossos colegas. Eles fizeram um trabalho extraordinário. E, claro, não eram modelos profissionais, mas eles fizeram um excelente trabalho para Eckhart. Então, Miriam, Vanessa e a Lina aqui. A Andrea. Tenho muito orgulho dela, porque ela é a mastermind, ela é o cérebro por trás disso tudo, com as ideias. Também em relação às texturas, às cores. Ela é uma técnica de laboratório que trabalha também nas formulações básicas. E eu estava lá também, então eu aprendi muito como que a gente faz a apresentação das cores. E, claro, foi um dia fantástico. O dia das fotos é um dia muito, muito incrível. Todos fizeram um trabalho extraordinário. E agora a gente está chegando ao final. E eu posso falar para vocês que nós já fizemos a próxima tendência de cores, que vai ser o outono e inverno 2025, que há 2 semanas atrás nós fizemos as fotos. E vai sair na Cosmetologia Francesa, em Paris, em abril. Depois eu vou para o Brasil, em maio. E aí eu vou ter essas novas cores, a tendência das cores outono e inverno, para apresentar para vocês. Muito obrigada. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora de fazer essas perguntas. A gente tem um comentário aqui da Jaque no chat, como sempre a Jaque participando dos nossos webinars, falando que o Sim Crystal Turquoise é realmente incrível e que o ensaio fotográfico ficou muito legal. Parabéns, Michael e pessoal da Eckhart.
Pergunta dela. O su- Uhum. Muito obrigada, eu vou passar a sua mensagem, Jack, para os meus colegas, tá? Claro, eu posso fazer um comentário nisso que ela falou, porque eu já fiz 6 ou 7 vezes, ou estações antes, com modelos profissionais, e eu posso dizer para vocês, claro, quando elas não são modelos, é mais difícil para elas se movimentarem, fazer o sorriso certo, mas no final, eu acho que eu posso mostrar para os meus colegas que se você está lá e você vê como essas meninas fizeram o melhor para dar o máximo para essas fotos, vocês entenderem o quanto eu estou orgulhoso dela. Incrível. Perguntinha da Jaque. O Supernova Rose Opal contém carmine? Juliana, você pode perguntar de novo? Eu não entendi o final que você falou. O Supernova Rose Opal contém carmine? Não. O Rose Opal, ele tem como base um titânio de ferro. A cor vermelha vem do óxido de ferro. Na verdade, o óxido de ferro vem de uma combinação de óxido de ferro e dióxido de titânio. E nós desenvolvemos isso para que a espessura dessa camada esteja dentro dessa área de interferência de azuis. Então, a gente tem a espessura que vai dar interferência de azul e de prata. E é por isso que a gente chama de Opal Supernova. A gente tem o Supernova Red, que é o vermelho. Ele também é um óxido de ferro puro, é um pigmento puro de óxido de ferro. Então, nessa estação, nós não utilizamos o carmim. Nós temos um produto que é um outro produto, é um produto maravilhoso, mas esse é o único que tem carmim, ó, essa cor que ele está mostrando, mas não é vegano. E aí fica difícil de substituir. A gente tem um piloto que está sendo feito com essa cor, sem o pigmento carmim, que também teria óxido de ferro, mas eu acho que a gente nunca conseguiria esse brilho e a cobertura da base carmim, quando a gente usa só o óxido de ferro puro. Mais alguma coisa? Alguma pergunta técnica que vocês tenham? A Vanessa também está elogiando a apresentação, diz que foi perfeito como sempre, espera te ver no Brasil. Tânia, a apresentação vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. Aproveito para pedir para vocês acompanharem as nossas redes sociais e se inscreverem. A Flávia Melani também dizendo que a apresentação foi muito incrível. Só um minutinho, Juliana, que entre os Claro. comentários, o Michael quer adicionar alguma coisa. Ah, tá bom, eu espero. Não. Na verdade, o que eu quero dizer é que é sempre um grande prazer para mim que a ABC me dá a possibilidade, claro, o Color Makes também, para fazer essa apresentação dessas tendências dos meus pigmentos, e eu vou ficar feliz de estar aí no Brasil apresentando para vocês também. Sempre é uma oportunidade boa, obrigada. Flávia Luciana também elogiando e agradecendo a apresentação. Muito obrigada pela presença e pela atenção de vocês. Fabiola, vou deixar o meu e-mail aqui no chat para você. E se alguém mais precisar também, pode mandar e-mail para mim ou para o contato@colormix. A gente vai disponibilizar o material e a gravação vai ficar no nosso YouTube. Pergunta do Rafael. Qual a maior dificuldade em desenvolver corantes veganos? Para a Eckert.
Bom, para nós, vegano não é, na verdade, um desafio para nós, porque quando você vê o nosso portfólio, ele é grande, é todo vegano, exceto o carmim. 10 anos atrás, ninguém falava da questão vegana, porque era automaticamente vegano, que a gente usa componentes minerais. Então, não tinha nada envolvido no processo ou que ficava. O único que tem uma questão é o carmim. Então, não é um desafio para nós. Mais uma pergunta da Jaque. Pode falar mais um pouco sobre o tamanho de partícula do Sinafil S1050? What? O tamanho da partícula de qual, Ju? Sinafil S1050. Tipicamente, quando você vê o nosso portfólio, você vai ver que o portfólio da Eckhart, ele é estruturado, porque a gente utiliza nomes para os tamanhos de partículas. Então, eu falei de brilho, eu falei de glamour e eu falei mais algumas características. Então, a gente tem cada nome ligado ao tamanho da partícula, que é de 10 a 50 microns, a 10 a 15 microns. Então, eu falo Syncrystal Ivory, Syncrystal Turquoise, tudo que é diferente de 10, 15 é diferente. Então, o Crystal Soft é de 10 a 15 microns. Depois a gente tem o Silk, que é seda de 10 a 25. Então, é muito claro. Claro é just... Eu estava perguntando porque ele foi muito rápido. O Silk, que é o seda, é 5 a 25 microns. E aí, o Color Mix, a mistura de cores, eu vou mostrar na minha apresentação técnica, eu tenho isso. E eu posso mandar essa mistura de cores. E eu tenho 2 slides onde eu tenho todos os tamanhos de partículas aí definidos. Então, por exemplo, o Glamour é da Mirage, de 35 a 150 microns. Depois eu tenho Twinkling, de 150, não, de 100 a 150 microns. E nós temos comentários adicionais aí que são importantes. Eu já mencionei quando eu apresentei o Twinkles News do ano passado. E hoje, claro, eu não mencionei isso, porque os Twinklings, eles são utilizados em algumas aplicações para a área dos olhos. Eles vão de 100 a 700. E o que é mais importante é descrever aí o que a gente chama do valor D50, que é uma curva gaussiana, que vai a 190. E a gente utiliza isso para fazer essa infusão no Twinkle. E, claro, quando a gente trabalha com o Twinkle nos olhos, de um ponto de vista básico, a gente não vê problema nenhum, mas você tem que considerar, se você colocá-los numa matriz, por exemplo, sombras cremosas, você sabe que não tem nenhum risco dessas partículas maiores entrarem no olho. Mas quando a gente está falando de um delineador, eu diria não usa o Mirage Twinklings nos delineadores. Mas no outro, sim, porque a gente trabalha numa matriz. E pó, eu já diria, quando é o formato em pó, aí vai ficar sob responsabilidade da marca, tá? Ou do subcontratante. Se a gente está falando do material cremoso ou em pó, a gente tem diferenças aí em relação aos riscos. Na região dos olhos, eu não usaria em pó. Mas voltando, o nosso portfólio é muito bem estruturado. Então, a gente tem o Mirage Sparkling, a gente tem o Visionaire Sparkling, e a gente tem a diferença de tamanho dessas partículas, é uma métrica.
Eu espero ter respondido a pergunta, tá, Jaque? A resposta foi longa, mas ele espera ter respondido. Fabiola, vamos entrar em contato. Tânia, muito obrigada por se inscrever. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, muito obrigada pela presença, pela atenção. Vamos enviar a apresentação para você, Van, pode deixar. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo contato@colormix, e não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Micael. Como sempre, a apresentação muito linda e cheia de fotos e imagens. Muito ansiosa com o novo lançamento. Muito. Michael, eu estou agradecendo a todos pela participação, por estarem aqui, e até a próxima.